Expedição Aventura já rodou pelo Pantanal. Dias e dias atrás de histórias. É 60 jacaré que é ensinado, que eu ensinei. De gente. Todo dia você pescar? Todo dia. Segunda a segunda, tá dizendo? Segunda. De bichos. Olha que linda ela ficou. Já tranquila. Sensacional, cara. Sensacional. Um dos biomas mais incríveis do mundo, trilhado por nossa equipe e com registros únicos. Claro que vimos beleza, vida. Mas infelizmente, também nos deparamos com a morte. Aí, jacaré morto sem cauda. Falar em Pantanal também é falar dos animais que, infelizmente, perderam espaços e hoje desafiam a sorte nas estradas da região, em busca, muitas vezes, de alimento. O atropelamento parece ser o maior impacto direto que o ser humano pode causar na biodiversidade. Ele é maior do que o tráfico de animais silvestres, ele é maior do que a caça, provavelmente maior do que somado tudo isso, o atropelamento ainda causa mais problema do que esses impactos. As estradas brasileiras transportam a economia do nosso país. As estradas são consideradas vetores de desenvolvimento e progresso para a sociedade humana. E no Brasil sempre foram priorizadas. Mas, infelizmente, as estradas destroem o meio ambiente. Não só através dos atropelamentos, inúmeros atropelamentos de animais selvagens, mas também através da fragmentação. Uma estrada, ela corta e divide, fragmenta uma porção de área natural, dividindo essa porção em duas, isolando muitas vezes animais de um lado ou do outro. E quando não, acontecem os atropelamentos. Nos Estados Unidos, um levantamento apontou que morrem mais animais por causa de atropelamentos do que por causa da caça. Diga-se de passagem que nos Estados Unidos a caça de animais silvestres, selvagens, ela é permitida. Foi justamente por isso que eu, nesse trecho, nesse capítulo dessa expedição Pantanal, eu me achei na obrigação, depois de percorrer esse trecho da BR-262, que eu conheço tão bem, já venho há tanto tempo percorrendo, essa estrada que corta o Pantanal, depois de ver tantos animais mortos na pista, eu vi mais animais mortos na pista do que eu vi vivos nessa expedição no Pantanal. Espécies que eu vi mortas, que eu nunca tinha visto antes e que eu não vi e não vejo há algum tempo na natureza, aqui mesmo no Pantanal. Um programa que sempre brinda a vida, os nossos programas, os idealizados por mim, sempre brindaram a vida. Dessa vez nós vamos ter que falar um pouco sobre a morte, para que a gente tome um pouco mais de consciência e possa dirigir com mais cuidado, evitando assim tantas mortes. O problema chama tanto atenção que na Universidade Federal de Lavras foi criado o CBEE, o Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas. Nós temos um país gigante e que resolver o problema num trecho de 50 ou 100 quilômetros de estrada, apesar de importante, não resolve o problema no Brasil. Então nós temos que ter uma estratégia para reduzir esses impactos no Brasil como um todo. Uma das estratégias foi acompanhar a tecnologia e desenvolver o sistema Urubu, uma rede social ligada na mortalidade da fauna. Através de um aplicativo gratuito, a população pode auxiliar o centro de estudos enviando fotos de animais atropelados. O sistema Urubu hoje, ele é composto essencialmente por
3 partes. A sequência é Urubu Mobile, aí ele vem para a parte do Urubu Web e vem para o Urubu Map, que é o nosso mapa do Brasil, com todas as informações de atropelamento de fauna. Hoje o sistema conta com 16 mil seguidores, usuários de rodovias que enviam fotos de animais mortos encontrados pelo país. O sistema cruzou dados de publicações e também dos informantes. E hoje estima que anualmente cerca de 475 milhões de animais percam a vida nas estradas brasileiras. A cada segundo seriam 15 animais mortos. Os animais que são mais atropelados são os pequenos vertebrados. São pequenas cobras, pequenos sapos, pequenas pererecas, roedores, pequenas aves. Esse é o grande número de animais. Só que nós não percebemos eles porque nós normalmente nos deslocamos muito rápido nas rodovias e eles são muito pequenos. Eles somem rapidamente da estrada, ou porque a roda passou por cima e ele acabou deixando de ser visível, ou porque algum carniceiro, urubu, gavião, acabou levando esse animal embora. 90% de tudo que morre no Brasil devem ser desses animais. Aqui na BR-262, algumas medidas foram implantadas para tentar diminuir o número de atropelamentos de animais selvagens. Uma delas, a instalação de diversos radares ao longo desse trecho aqui, entre Miranda e Corumbá. Uma outra medida, além de placas informativas, que eu já vi sendo instaladas em rodovias e que funcionam, são cercas de proteção para direcionar a fauna para passagens subterrâneas. Mas mesmo com as medidas de alerta, parece que acelerar nas estradas ainda é a prática de muitos motoristas. O resultado está no que registramos. Foram diversos encontros com animais sem vida, como esse tamanduá. Retrato bem diferente do que já conseguimos captar na natureza. Durante as inúmeras andanças por florestas, já pudemos ter esse tipo de cena. Um tamanduá-bandeira é um animal de quase 2 metros de comprimento. Depois de uma gestação de 190 dias, dá luz a um único filhote e esse filhote fica no torso do tamanduá-mamãe. Os filhotes ficam pelo menos 6 meses agarrados à mamãe. Depois, já mais seguros, ficam independentes. Esse foi um encontro em terras pantaneiras, uma noite incrível de observação. Mamãe e filhote em busca de alimento. Enquanto a mãe não der um sinal de alarme para ele está confiante. Quem vai se alimentar de um bicho desse? Uma onça pintada. Uma onça pintada que muitas vezes morre num abraço fatal desse animal. Ele tem garras poderosas. 3 espécies de tamanduá existem no nosso país. Essa é a maior. Esse cara, ele existe desde a América Central até a América do Sul. Olha o tamanho da orelhinha e o tamanho do olhinho. Tudo bem pequenininho. Em compensação, olha o tamanho desse narigão, cara. É duro imaginar que esse tipo de cena possa se tornar ainda mais rara. E não pela dificuldade em avistar esses bichos na natureza, mas sim pela diminuição populacional da espécie, já que a redução dos seus habitats é uma realidade, tanto quanto as queimadas e os atropelamentos. Para se ter uma ideia, estudos do Instituto de Pesquisas Ecológicas feitos em 3 trechos de rodovias do Mato Grosso do Sul apontaram que entre abril de 2013 e março de 2014 foram localizadas mais de 1.000 carcaças de diferentes espécies silvestres. Entre elas, 136 de tamanduás-bandeira. Não só o tamanduá-bandeira, o mirim também acabou no acostamento.
O bicho também é conhecido como tamanduá de colete, um animal de passos mais lentos. A forma como esse cara se locomove é muito problemática. Basicamente, essa garra que ele tem está apoiada, invertida no chão. Ele se apoia de verdade na garra e não na planta dos pés. Por isso mesmo, esse cara não consegue se locomover rapidamente, ele não consegue correr. Essa espécie tem uma vantagem em relação ao tamanduá-bandeira. O tamanduá-mirim sobe em árvores, mas quando o habitat dele começa a ficar escasso, ele usa o solo e nesses momentos, uma estrada pode ser o caminho. O risco pode estar aí. Quando nós falamos de animais de grande porte, tanto o tamanduá, o lobo-guará, a onça, a anta, todos esses animais, a taxa de reposição deles, o número de filhotes que eles conseguem gerar todos os anos é muito pequeno. Quando a gente enxerga que num trecho de rodovia você está matando 100 tamanduás por ano, por exemplo, ou muito mais do que isso, segundo as nossas estimativas, isso poderia chegar a 400, 500 animais por ano. Você está realmente reduzindo drasticamente o tamanho da população, então nós estamos falando sim de extinção de espécies. Foram dias e dias rodando pelo Pantanal. A cada trecho percorrido, sinais de vidas perdidas. Não tem nem muito o que comentar. Alguns quilômetros rodados e outra vítima. Dessa vez, uma lontra. Por ser um mamífero que vive a maior parte do tempo na água, não se sabe ao certo como ele foi parar na estrada. Mamíferos que podem chegar a 1,30 m. Um bicho que já tivemos a oportunidade de encontrar. Um bebê de lontra que estava sob os cuidados de um projeto de conservação, já que ficou órfão. A mãe provavelmente foi vítima das mãos humanas, seja pela caça ou por atropelamento. Oportunidade advinda de uma desgraça. Mãe morta, filho órfão. Perder a mãe não significa, que pena, agora ele está sem a mãe, é um órfão. Não, ele vai deixar de ter a oportunidade de aprender tudo que a mãe iria ensinar para ele. Lontras são animais menores do que as ariranhas e normalmente de hábitos solitários. Na época de acasalamento você vê um macho junto com a fêmea, mas diferente das ariranhas que vivem em um grande complexo familiar, esses caras preferem viver sozinhos. Um bicho que vive essencialmente na água, nos rios, é um bicho que caça peixes. Porque ele tem vibriças, que são esses pelos mais grossos, tipo um gato. Por que ele tem tantos na cara? Porque o lugar que ele vive é muito escuro. Água de rio é escura. Como ele às vezes não consegue enxergar o alimento, ele sente o alimento através das vibriças. Agora pensa o seguinte, área de jacaré, não é? Você acha que ele tem condição de se defender sem a mãe? Esse foi o caso de uma lontra que não se sabe ao certo como ficou órfã. Mas é também a realidade de muitos filhotes que perdem seus pais, ou até mesmo a própria vida em atropelamentos. Depende somente de nós a diminuição desses números de atropelamentos de animais selvagens. Como? Tomando mais cuidado e diminuindo a velocidade. Cenas assim são bem comuns em lugares como o Pantanal. Esse já é outro registro e que não deveria ser comum. Mas animais são mortos diariamente. Além dos pequenos vertebrados, que são a maioria quando se fala em atropelamentos. Os animais de grande porte também não escapam. Entre eles, as antas. Esse que é o maior mamífero terrestre do Brasil. Animal que na natureza é um show de vida. Nós já tivemos essa oportunidade. Inúmeras vezes avistamos esse bicho ao ar livre, podendo desfrutar do seu habitat sem problemas.
Um animal que pode pesar 300 quilos e em alguns casos até passar dos 2 metros de comprimento. Animal forte, mas não o bastante para escapar das aceleradas impetuosas de alguns motoristas. As pessoas têm que entender que, pensando em animais de grande porte, reduzir o impacto na biodiversidade é reduzir o impacto no próprio ser humano. Porque já está provado em vários países que se gastam bilhões de dólares todos os anos por causa de acidentes de trânsito, com médicos, com atendimento, com morte de pessoas e assim por diante. Então, apostar na conservação da biodiversidade quando a gente cria ou implanta uma rodovia ou uma ferrovia é apostar também em não perder vidas humanas. Os mamíferos figuram entre os 10 animais que mais perdem a vida em rodovias no Brasil. Pesquisadores do IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, monitoraram por quase um ano, entre 2013 e 2014, 3 trechos de rodovias do Mato Grosso do Sul, pouco mais de 1.000 quilômetros, e o resultado é a destruição da biodiversidade. Foram encontradas carcaças de 25 espécies, 1.124 animais silvestres mortos. Desse total, 343 eram tatus, entre eles o tatu-peba e o tatu-galinha. Para quem não conhece, esse é um tatu-galinha. Só dessa espécie, durante os trabalhos do Instituto IP no Mato Grosso do Sul, foram localizados 82 animais sem vida. O tatu-galinha na natureza é um animal que adora circular à noite. E essa pode ser a grande armadilha para ele. Afinal, na escuridão nas rodovias, ele pode não ser notado. Esse cara busca o seu alimento usando justamente esse focinho longo. Normalmente sai à noite para forragear, para se alimentar. Ele escuta muito bem, ele tem um ótimo olfato, mas ele enxerga muito mal. Esse cara vive grande parte da vida dele em túneis subterrâneos que ele mesmo cava. Eu não admito que comam tatus, cara. Acho uma estupidez o cara comer esse bicho aqui. Outro que está na lista do Instituto IP é o tatu-peba, ou tatu peludo, como também é conhecido. Um bicho que busca abrigo debaixo da terra. São excelentes cavadores, afinal, são donos de garras poderosas. As tocas que eles cavam servem de proteção contra o sol e também os abriga em situação de risco, quando predadores estão por perto. O tatu-peba, além de ser vítima da caça, também aumenta as estatísticas quando se fala em atropelamentos. Dados do Instituto IP, parceiro do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas, mostram que em 11 meses, 252 bichos dessa espécie foram encontrados mortos em estradas do Mato Grosso do Sul. Entre os animais que a gente conhece mais e que a gente visualiza mais, aí sim, nós temos o cachorro do mato, que é uma espécie tremendamente atropelada, lobo-guará, tamanduá, capivara, felinos de uma forma geral, pequenos felinos, jaguatirica, são os animais que... Tatu é uma espécie muito atropelada. Esses são os animais de médio e grande porte que nós temos mais informação. Tatus ainda são animais que até podem cruzar estradas sem serem percebidos. Mas e uma ave como essa? Uma ema? Como explicar? Um bicho desse tamanho, de hábito diurno, difícil é não enxergar, né? Emas têm grande porte e não é à toa. São as maiores aves da América do Sul. Só que não voam. O peso desses animais varia entre 24 e 35 quilos. No mundo das emas, quem cuida dos filhotes é o pai. Esse monte de filhotes não veio de uma fêmea só. Foram vários ovos vindo de várias fêmeas diferentes. Esse cara tem uma grande responsabilidade. Essas fêmeas vão botar os seus ovos e cabe a ele, esse macho,
arrumar o ninho, chocar os ovos e cuidar desses filhotes. Cabe a ele fazer a proteção e ensinar esses filhotes os seus primeiros passos. Como se defender na natureza, como se buscar alimento. Os filhotes não largam do pé do pai. Só andam agrupados e só saem debaixo da asa quando atingem a idade adulta. A maturidade sexual desses animais acontece até os 2 anos. A ema é uma ave terrestre, ou seja, não voa, mas tem uma habilidade incrível para correr. Pode atingir a uma velocidade de até 60 km por hora, mas nem com tanta agilidade a ave consegue escapar dos atropelamentos. Símbolo pantaneiro, o jacaré está por toda parte, em lagoas, em rios e até mesmo em áreas de hotéis. É um réptil fácil mesmo de se ver quando se está no Pantanal. Não diferente de outros, infelizmente, também os encontramos dessa maneira. O professor Alex, do CBEE, ressalta que um dos caminhos para acabar com a matança da vida silvestre está nas mãos do homem. Ninguém aqui está discutindo que a gente não deve implantar novas rodovias. Nós temos que entender que os animais estavam na região onde nós criamos a estrada, a rodovia, a ferrovia. E nós temos que fazer o máximo para proteger esses animais. Nós somos o causador desse processo. Então, se nós vamos criar uma rodovia, vamos ter que entender o problema, implantar medidas de mitigação, passagens, redutores, todas as medidas plausíveis e reduzir esse impacto. Já está tão difícil para a natureza, a pressão humana é tão grande sobre a natureza, sobre os animais. Não custa nada, né, a gente tomar um pouco de cuidado enquanto dirige. O professor Alex ainda ressalta que a ajuda dos usuários de rodovias é extremamente importante. Multiplicar a informação pode significar a redução das mortes por atropelamentos. A melhor forma das pessoas poderem colaborar dentro do sistema é participando do próprio sistema. Hoje a gente já conta com 16 mil pessoas e a gente espera chegar a 50 mil, 100 mil participantes. Toda vez que encontrar um animal atropelado, registra a foto e manda para nós. Você vai ficar sabendo qual é a espécie que você encontrou e vai estar nos ajudando a identificar onde é que nós temos os hotspots de atropelamento, onde que as coisas estão acontecendo mais, para que a gente possa reduzir isso. E eu espero que nessa expedição do Pantanal, onde a gente pôde, no programa de hoje, mostrar um pouco dessa problemática dos atropelamentos, sensibilize a todos nós. Você que tem o teu pai que dirige, puxa o orelhão dele, fala: pai, diminui a velocidade, por mim e pelos animais. Quem sabe assim, a gente pode, todos nós, vivermos num mundo melhor. Valeu!